Boa tarde, galera, boa tarde a todos. Vou dar uns minutinhos para que todos possam estar entrando aqui na live, para que a gente possa falar hoje sobre um assunto que acho que é o mal da grande maioria das pessoas hoje em dia, né? E talvez, né, vocês ao longo dessa aula a gente vai entender que acaba sendo algo natural pela construção que a nossa mente foi realizando ao longo do tempo, ao longo da evolução do ser humano. Foi algo que foi sendo estabelecido na nossa mente devido a situações, a coisas que foram acometendo ao longo da nossa evolução. Então, a gente tende, né, a sempre pensar no negativo, e tem um porquê disso, né? A gente sempre pensa no viés negativo, o tempo todo a gente está pensando no negativo. E se não der certo? E se der errado? E por que isso não deu certo? A gente sempre está pensando no negativo, e tem um porquê do nosso cérebro humano pensar sempre no negativo. Muitas vezes estão acontecendo várias coisas positivas ao nosso redor, mas algo que aconteceu negativo faz a gente só pensar no negativo. Por exemplo, você está numa festa onde tudo está colaborando para o positivo, tudo está colaborando para o bem, tudo está colaborando para o bom, só que em determinado momento alguém realiza uma determinada fala, acontece alguma situação ali que aquele momento ali, naquela circunstância não foi agradável para você. Automaticamente o que acontece? Você fica o resto da festa pensando só no negativo. Imagina, por exemplo, uma tia, né, que faz uma brincadeira, um tio que faz uma brincadeira naquele determinado momento, e estava tudo bem, e para você naquele momento você só começou a pensar só no negativo, só no que te fez mal, e você fica o resto da festa pensando no negativo. Automaticamente o que acontece com o ser humano? Ele junta com outras pessoas para que o negativo ganhe força e aquilo seja estabelecido mais longe. Então, todas as vezes que a gente pensa no negativo, o que a gente pensa? Acontece algo negativo e a gente fica martelando, ou fica só pensando naquilo o tempo todo. Isso já é do nosso cérebro humano acontecer isso naturalmente. Então, né, até Frederickson, 2020, ele fala, né, que nosso cérebro tem uma adesão maior ao que é negativo do que ao que é positivo. Todas as vezes que acontece algo negativo, que o nosso cérebro ele se acomoda como negativo, a gente tem a tendência a ter uma maior adesão a isso. A gente só pensa naquilo, a gente só fica pensando e matutando no que aconteceu de negativo naquela circunstância. Por mais que possam estar acontecendo vários pontos positivos, a tendência do cérebro humano é focar só no negativo. O tempo todo a gente pensa no perigo, o tempo todo a gente pensa no mal, o tempo todo a gente pensa no que pode dar errado. O cérebro humano ele tem essa capacidade o tempo todo de pensar no que pode acontecer, no que pode, né, tudo nesse nível de entendimento do negativo. O ser humano ele tem uma tendência a aprender mais pela dor do que pelo prazer. Toda situação e todo evento que causa um grande impacto em você de dor, isso tem uma tendência a você ter um maior aprendizado com aquilo. Até mesmo por bloqueios emocionais acontecem em grandes eventos ou em grandes situações que aquilo teve um alto impacto na sua vida, que aquilo se tornou algo que te faz mal o tempo todo. Você acaba aprendendo mais pela dor do que pelo positivo, né? Do que pelo prazer. Muitas coisas acontecem na sua vida, o tempo todo a gente está em aprendizado. Você concorda comigo que a gente é um ser humano e a gente está o tempo todo em construção. Então, o tempo todo a gente está aprendendo, seja por situações de prazer, seja por situações, né, que não nos agradem, né, por uma situação negativa. Então, a gente tem uma tendência a aprender mais pela dor do que pelo prazer. O prazer ele nos ensina, mas a dor acaba nos ensinando mais, e até mesmo geram alguns bloqueios que fazem a gente parar de prosperar, porque a dor teve um grande impacto naquela situação. Fez sentido para vocês? O impacto da crítica sempre é maior do que do elogio.
Pode ter 10 pessoas te elogiando. Se uma pessoa te criticar ou te julgar, aquilo vai fazer mais importância para você do que realmente o elogio. Quantas vezes, né, a gente entra em situações onde um grande grupo de pessoas nos elogiam e acaba que uma pessoa, quando ela nos critica, aquilo tem um peso muito maior na nossa vida. Quantos aqui são assim? Comenta aqui embaixo aqui para mim, qual que é o peso, né, que uma crítica tem para você do que um elogio? Sempre, em todas as situações, a tendência é que a gente tenha um peso maior para a crítica do que para o elogio. O ser humano tem uma tendência a pensar só no negativo. A tendência do ser humano é pensar só no negativo. Quantas vezes que a gente pensa no negativo no dia? Quantas vezes que a gente pensa em algo, né, que vai dar errado, ou em algo que não deu certo, ou em algo que a gente ainda não conquistou? Quantas vezes a gente fica pensando só no negativo? Comenta aqui embaixo aqui para mim aqui, ó. Quantas vezes você pensa no negativo durante o dia? E o negativo ele sempre faz a gente começar a reclamar. Ontem a gente falou sobre gratidão, hoje a gente está falando sobre o viés negativo, sobre uma tendência que a gente tem de sempre pensar no negativo. Por que isso acontece, né? Então, todas as vezes que a gente pensa no negativo, automaticamente a gente reclama, a gente declara, a gente fala sobre aquilo que está nos fazendo mal, sobre aquilo que está nos gerando perigo, sobre aquilo que está trazendo uma dor naquele momento, uma dor momentânea. Isso faz a gente sempre estar reclamando. É uma tendência do ser humano reclamar. É uma tendência do ser humano pensar no negativo. É uma tendência do ser humano a não ser grato pelos pontos positivos que a gente teve naquele aprendizado. Escreve aqui para mim agora, ó. Escreve aqui para mim agora. Eu não vou mais pensar no negativo. Escreve aqui, ó. Eu não vou pensar no negativo. Isso vai acontecer? Não vai acontecer. Como o cérebro humano ele tem uma tendência a pensar mais no negativo, o tempo todo o que a gente tem que fazer? Lutar contra os pensamentos negativos que a gente tem, para que aqueles pensamentos se tornem positivos. O cérebro do ser humano ele é projetado para pensar no negativo. Por quê? Quando a gente pensa, né, até mesmo pelo nome, né, que você já me conhece já há um tempo já, que é Neandertal, né? Neandertal é um dos nossos ancestrais, né, hominídeos, aonde a gente tem uma ancestralidade de evolução, aonde um dos nossos ancestrais são os Neandertais, né? O mais conhecido Homo sapiens, né, que é mais conhecido pela grande maioria, só que a gente tem os Homo sapiens e também os Neandertais. Foi a junção dos Homo sapiens com os Neandertais que trouxeram nós até aonde a gente está hoje, até a evolução que a gente está hoje como ser humano. Então a gente não parou, né, de evoluir, a gente ainda está numa construção para que a gente possa continuar a evolução do ser humano. Uma das coisas que fizeram o ser humano não ser extintos foi a junção do Neandertal e do Homo sapiens, trazendo então uma consciência que hoje, né, na fase que a gente está, a gente é considerado o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe o que sabe. Até então a gente era o homem que sabia, hoje a gente é o homem que sabe aquilo que sabe. A gente tem um conceito, a gente tem uma construção, a gente pensa naquilo que a gente sabe, a gente sabe de algo e a gente continua pensando sobre aquilo para que a gente possa elaborar um conceito mais elaborado para o nosso cérebro. Então hoje a gente é o Homo sapiens sapiens, hoje a gente é o homem que sabe aquilo que sabe, né? E devido a isso, né, o nosso cérebro ele é projetado pelos nossos ancestrais a lidar com perigos. Imagina a quantidade de perigos que os nossos ancestrais tinham antes de ter, né, antes da gente chegar onde a gente é hoje, onde, né, hoje a gente está hoje como ser humano. Hoje a gente não tem a mesma quantidade de perigos, né, que a gente tinha como os nossos ancestrais primitivos tinham. Hoje, querendo ou não, né, a gente está mais confortável, a gente tem mais conforto hoje do que os nossos ancestrais tinham naquela época. Vocês concordam comigo? Comenta aqui para mim se vocês concordam comigo.
O nosso cérebro foi projetado a pensar mais no negativo, até mesmo para preservar, né, a espécie, para preservar a vida. Você imagina que uma mãe, né, naquela época lá primitiva, ela não tinha um chuveiro, né, ela não tinha uma banheira, ela não tinha fralda, ela não tinha nada ali para tomar conta dos bebezinhos, né, daquela época. Então ela tinha que lavar os bebezinhos no rio, na beira do rio. Todas as vezes que ela ia lavar o bebezinho na beira do rio, poderia acontecer uma situação onde um animal, onde um predador, onde algo fosse ali e matasse, né, o bebezinho, pegasse o bebezinho como um alimento naquele caso. Então, a quantidade de vezes que isso aconteceu até o ser humano ter a consciência e saber que ele não poderia levar a criança ali sem antes verificar se não tinha predador, aquilo acabou acontecendo isso por longos períodos para que o ser humano pudesse entender, né, e entender que aquilo ali seria um perigo levar, né, o bebezinho até a beira do rio sem antes verificar se não tinha um predador. Então, até mesmo o nosso cérebro pensa mais no negativo hoje do que no positivo por uma preservação da espécie. Então, os nossos ancestrais, eles lidavam com perigos o tempo todo. E hoje, né, a gente não lida com os mesmos perigos que eles lidavam naquela época. Entendendo que eles lidavam com muitos perigos, e uma dos bloqueios no nosso cérebro foi pensar no negativo, pensar no que vai dar errado, pensar naquilo que é perigoso o tempo todo, a gente preservou a nossa espécie por causa disso. Então, todos os bloqueios que a gente tem na nossa mentalidade, no nosso emocional, foram feitos e foram criados pela nossa mente para que pudesse nos preservar, que pudesse preservar a vida, né? Então, a gente acabou ficando medroso, a gente acabou ficando com mais, né, um viés maior no negativo, porque o tempo todo ali naquela época ali poderia acontecer algo de perigo. Faz sentido para vocês? Então, o nosso cérebro foi projetado a pensar mais no negativo pelo simples fato da sobrevivência. Por que a gente pensa o tempo todo no negativo? Porque a gente precisava naquela época sobreviver. Então a gente herdou dos nossos ancestrais um viés negativo, porque tudo poderia dar errado. Mesmo hoje, a gente tendo a capacidade de pensar que tudo na nossa vida é mais fácil ou com maior facilidade a gente alcança algo, a gente ainda continua pensando no negativo. Mesmo que o viés negativo seja menor, a tendência do ser humano é pensar mais no negativo. Se a gente for pensar hoje na nossa realidade, qual que é a nossa realidade atual? Né? Vamos pensar na nossa realidade atual hoje, né? De verdade mesmo. Comparado com os nossos ancestrais neandertais e homo sapiens, né, a nossa vida é muito mais tranquila. A gente não precisa mais caçar os animais, a gente não fica mais tempo, né, exposto ao jejum, né, forçado ali porque a gente não tinha alimento, né? Hoje a gente levanta cedo, a gente já tem um alimento na geladeira, a gente já tem, né, um lugar, um supermercado para ir comprar, a gente não precisa mais caçar o alimento, né? Hoje, querendo ou não, a nossa vida é mais tranquila em relação a isso. A gente precisa, né, ter o nosso trabalho, a gente precisa ir buscar o sustento na nossa casa, mas comparado com os nossos ancestrais, a nossa vida é mais tranquila. Vocês concordam comigo? Escreve aqui para baixo se vocês concordam comigo. Hoje a gente precisa ter muito menos atenção aos perigos, né? Principalmente quando a gente pensa em perigos naturais, né? Como fugir de um predador, ou fugir de algo que vai nos atacar. Hoje a atenção nossa ao perigo é menor. A gente se coloca em muitas situações em perigo. Por exemplo, eu saí, né, de carro para pegar uma estrada, para pegar uma coisa, eu estou me expondo ao perigo para me chegar em algum lugar. Então não teria necessidade eu me expor a esse perigo, mas eu me exponho a esse perigo porque eu preciso realizar algo. Então a nossa atenção aos perigos que a gente não tem consciência é menor. Todos os perigos que a gente enfrenta hoje já são conscientes, já tem uma consciência que aquilo é um perigo, né? Não é algo que vai acontecer do nada, a gente tem a consciência que aquilo é um perigo. Faz sentido para vocês? Então hoje a gente tem a capacidade de neutralizar o viés negativo.
Todas as vezes que eu penso em algo que vai me trazer um pensamento negativo, eu teria que ressignificar aquele pensamento negativo, colocando todos os pontos positivos daquela situação dentro do meu cérebro, para que eu possa ter a consciência que aquela situação, que aquele momento, que aquele processo é algo que vai ser passageiro, que ele não vai ficar longo tempo. Eu não preciso lutar contra aquilo. O que eu preciso fazer é entender e ressignificar todos os pontos que eu estou pensando negativo e colocar os pontos positivos. Faz sentido para vocês? Agora, de verdade, analisa você na sua mente agora, né? Abaixa a sua cabeça assim agora e pensa, né? O que é mais frequente no meu dia a dia? O que é mais frequente no meu dia a dia? Experiências positivas ou experiências negativas? O que eu tenho mais no meu dia? Eu tenho mais experiências positivas ou mais experiências negativas? Eu, né, no meu caso, eu pensando, eu sempre, na hora que eu vou entrar na consciência e pensar mesmo no meu dia a dia, eu sempre tenho mais experiências positivas do que negativas. Dificilmente o ser humano hoje, né, nessa vida mais tranquila que a gente tenha mais experiências negativas do que positivas. A experiência negativa, ela tem um impacto maior nas minhas emoções, no meu cérebro, nos meus bloqueios, porque naquele momento, né, eu ativo o meu viés negativo. Mas se a gente for parar para pensar, respirar e colocar a cabeça no lugar, a gente vai entender que os momentos negativos são muito menores do que os momentos positivos. A gente tem sempre muito mais experiências positivas do que negativas. Quem concorda comigo? A diferença e o problema maior é que o positivo, ele é sempre percebido de forma mais sutil. Eu sempre vou perceber o lado positivo da coisa de uma forma mais sutil. E às vezes a gente nem vai dar tanta credibilidade porque é positivo. A gente sempre vai pensar só no que aconteceu negativo. E muitas pessoas estão no momento positivo das vidas delas, estão vivendo aquilo que elas sonharam, estão vivendo tudo que elas pediram, estão tendo, né, uma prosperidade, estão prosperando, mas ficam o tempo todo pensando no negativo por causa desse viés negativo. E se der errado? Acaba, né, por causa de todos esses bloqueios, né, desse viés negativo, a gente acaba instalando no nosso cérebro o bloqueio de escassez. A gente sempre está pensando naquilo que pode faltar, a gente sempre está pensando naquilo que pode dar errado, a gente sempre está pensando naquilo que ainda não aconteceu, a gente sempre está pensando no perigo, a gente sempre está pensando, sempre pensando em algo que ainda não aconteceu. Acaba que nesse caso o que você pode observar é que todas as pessoas que têm um viés negativo muito grande para a situação são pessoas que têm um bloqueio emocional de escassez. Faz sentido para vocês? O positivo, ele é percebido de forma mais sutil. Tudo que acontece na sua vida de positivo é percebido pelo seu cérebro de forma mais sutil. Imagina você, né? Eu vou usar o meu exemplo, por exemplo, né? Vou usar a minha vida como um exemplo. Quando meu filho foi nascer, foi um momento e um evento de muita positividade por eu ter visto ele nascer, por ter acompanhado o nascimento dele, por ter vivido aquela experiência, né? Só que no meu cérebro sempre vai ser mais sutil, é uma forma mais sutil. Imagina agora se naquele momento que o meu filho foi nascer, se ele não tivesse nascido com vida. Aquilo teria um impacto muito maior na minha vida do que o próprio nascimento dele. Faz sentido para vocês? Comenta aqui embaixo que se faz sentido. Então o positivo, por maior que seja na sua vida, o positivo sempre é percebido de uma forma mais sutil. A gente viver de forma positiva é muito difícil o tempo todo, até mesmo porque se a gente for analisar os estudos de causa, até mesmo sorrir, 50% das pessoas que sorriem, que estão felizes o tempo todo, 50% disso é herdado dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós. Se você
cresceu numa família onde todos sorriem o tempo todo, onde todos são alegres o tempo todo, onde todos se divertem o tempo todo, onde todos têm pensamentos positivos, 50% de chance de você ser uma pessoa mais feliz, de você ser uma pessoa mais alegre, você tem, quando a gente pensa nesses dados dos estudos teóricos. 50% das pessoas que são felizes ou das pessoas que são tristes são por herança e não pelos acontecimentos. Quem é que conhece aquelas pessoas que estão muito felizes o tempo todo? E quem conhece aquelas pessoas que o tempo todo estão pensando negativo ou são tristes? Acontece, que 50% do momento da situação que elas está baseado na herança de família, na herança do contexto, do ambiente, da cultura, da tribo que ela foi inserida. Se você está num ambiente onde a maioria das pessoas só pensam no negativo, você tem uma tendência de 50% também pensar só no negativo. Assim como se você está num ambiente onde todos são positivos, 50% da tendência do seu cérebro é pensar no positivo. Faz sentido para vocês? Quem aqui já esteve num lugar onde só tinha pessoas pensando no negativo? O que acontece com você? Agora pensa também, Desculpa. Lembrem também de um lugar que você estava, que a maioria das pessoas estavam com pensamento positivo. O que aconteceu com você? Então, o ambiente que você está inserido faz você pensar mais no negativo ou mais no positivo. Você sempre tem uma tendência também de acordo com o seu ambiente. 50% é uma herança, 50% é herança de família, do seu pai, da sua mãe. Como que o seu pai é? Seu pai é feliz, seu pai é alegre e demonstra isso o tempo todo? Sua mãe? Como que é? 50% é reflexo do que os seus pais são. E 50% é reflexo do ambiente que você está inserido, como ele é. Se você está inserido num ambiente positivo, onde todos se dão bem, onde todos são alegres, onde todos estão prosperando, esse ambiente vai fazer você também prosperar. Agora, se você está num ambiente onde todos são negativos, a tendência é você estar estagnado onde você está hoje. Muitas pessoas não sorriem. Muitas pessoas não sorriem. Por muito tempo eu tinha dificuldade em sorrir também. Não porque eu tinha uma vida negativa, não, minha vida era feliz, eu tinha uma vida feliz, mas eu não demonstrava. Ontem a gente falou sobre gratidão e as 4 fases da gratidão, Às vezes tem pessoas que são muito gratas, mas não demonstram. Você concorda comigo? Tem pessoas que são muito gratas e não demonstram, A gente falou isso ontem aqui. E tem pessoas que não sorriem. Sorrir é uma demonstração de gratidão. Sorrir é uma demonstração de que está indo tudo bem. Sorrir é uma demonstração de alegria. Sorrir é uma demonstração da sua gratidão. Você ser uma pessoa que sorri é uma pessoa que é grata e demonstra para as outras pessoas. Uma pessoa que não sorri, ou ela é uma pessoa ingrata, ou ela é uma pessoa que é grata, mas não demonstra. Ela não consegue transbordar a felicidade dela, ela não consegue transbordar a alegria dela, simplesmente porque muitas pessoas não sorriem. Não é comum para aquela pessoa sorrir. Se você que está aqui na live hoje é uma pessoa negativa, que pensa muito no negativo, a gente tem a possibilidade de inverter esse processo. A gente tem a possibilidade de começar a mudar isso. E eu falo isso para você, com um exemplo prático de mim. E muitas pessoas que me conheceram há 10 anos atrás, veem a diferença disso por causa do processo que eu me propus a passar. As emoções positivas, elas desenvolvem um repertório de cognição. Quanto mais situações e lembranças positivas eu tenho, maior vai ser a minha capacidade de desligar o viés negativo. Vou repetir para vocês. Quanto mais emoções positivas eu tenho, mais facilidade vai ser de eu não ligar o meu viés negativo.
Se você é uma pessoa que pensa muito no negativo, talvez falte em você emoções positivas. Falte você prestar atenção nas suas emoções positivas. Porque as emoções positivas, elas desenvolvem um repertório de conexão. Todas as vezes que eu sou uma pessoa que penso muito no positivo, automaticamente eu vou criar uma trilha neural em um momento negativo que vai me fazer pensar no positivo, que pode me fazer não ficar pensando no negativo por muito tempo. Porque situações de perigo, situações do negativo vai acontecer, isso sem dúvida, né? A própria palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele falou isso pra gente. Então todas as vezes que eu penso no viés negativo vai acontecer aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Quando a gente pensa na palavra, na frase tem de bom ânimo, é o quê? Pensar e reverter o processo negativo para emoções positivas. Isso é ter bom ânimo, né? Eu sei que as aflições podem vir, mas eu vou ter bom ânimo em todas as situações negativas que foram me acontecer. Faz sentido para vocês? Comenta aqui para mim que se faz sentido. As emoções positivas, elas desenvolvem repertório de cognição e desfazem emoções negativas. Então, todas as vezes que eu tenho uma emoção negativa, como que eu trabalho isso? Trazer à tona emoções positivas. Uma situação te traz uma emoção negativa. O que você tem que fazer? Analisar o contexto, trazer as emoções positivas que aquela situação também trouxe, para que você possa pensar no positivo, para que você possa ter alegria, para você poder acessar a felicidade. Vou dar um exemplo de novo para você, né, da festa. Por exemplo, você chegou na festa, todo mundo feliz, todo mundo alegre, chegou aquele tio e fez aquela piada que você automaticamente vai pensar no negativo. O que você vai fazer? Uma das tarefas é você usar essa situação. Você viu que aquilo te incomodou, aquilo te trouxe um pensamento negativo, uma emoção negativa, e você analisar todo o contexto. Tudo está bom, tudo está legal, tudo está alegre, a gente está no momento de alegria, a gente está no momento de exaltação, a gente está no momento de felicidade. Eu tenho que pensar em tudo que eu estou vivendo ali, para que eu possa retirar o viés negativo. Faz sentido para vocês? Todas as vezes que eu penso no positivo, eu produzo padrão de pensamento, de ação criativos e flexíveis. Nessa mesma situação, se a pessoa veio e te falou algo, te fez mal, ou te fez algo que fez você pensar no negativo, quando eu trago emoções positivas para aquela situação, automaticamente eu vou ter uma criatividade de dar uma resposta para aquela pessoa, que eu traga ela para a minha energia, para o meu, né, para a minha situação, para as minhas emoções positivas, para que a gente não fique pensando no negativo. Faz sentido para vocês? Você é flexível, você com emoções positivas, você vai começar a entender que a pessoa talvez tenha um padrão de comportamento que é desmerecer os outros, que é criticar os outros, que é julgar os outros, mas naquele momento as suas emoções positivas fazem você lutar contra aquilo e não ficar pensando só no viés negativo da situação. Faz sentido para vocês? Todas as vezes que eu produzo essa nova mentalidade sobre a situação, aquilo faz que eu aumente a resiliência sobre aquilo ali, sobre aquela situação. Porque é praticável, é ensinável, eu tenho que estar o tempo todo praticando, né? Porque o viés negativo ele vem por repetições. Então a gente aprende de duas formas: ou um grande evento de impacto emocional, ou por repetição. Todas as vezes que eu penso naquilo que eu estou vivendo hoje, aquilo está trazendo um viés negativo, é porque eu deixei aquilo ser repetido na minha vida, ao ponto de que fez eu pensar naquilo com mais frequência, com mais repetição, e aquilo se tornou uma trilha neural que me faz pensar o tempo todo naquilo e ter aquela atitude. Então, tudo que eu aprendo ou por um evento de alto impacto emocional ou por repetição. Se eu só penso no negativo, é porque eu acondicionei o meu cérebro a só pensar no negativo por uma repetição. Faz sentido para vocês? Só da gente pensar na nossa herança dos ancestrais, pela sobrevivência, nos faz ter um cérebro que mais pensa no negativo.
toda a nossa vida também, em situações, a gente só consegue pensar no negativo porque a gente já acomodou o nosso cérebro à repetição de pensar no negativo. Então tudo que nós vivemos, se a gente não colocar, né, algo que nos faça reverter essa situação e essa acomodação do nosso cérebro, vai nos deixar na situação de continuar pensando no negativo. Faz sentido para vocês? E quais emoções positivas que a gente tem que pensar, né? A primeira emoção positiva é a alegria. Cara, se você em determinado momento você está alegre e uma situação te deixou triste, automaticamente você tem que pensar num escape, né? Num momento de alegria, né? Você trazer ali o seu repertório de emoções positivas, né? A sua poupança de emoções positivas, para que você possa suprir a sua tristeza. Então a alegria, ela te traz, né, segurança, você se sente protegido, você tende a brincar mais. Uma pessoa alegre é aquela pessoa que brinca, né, com mais facilidade, é uma pessoa que se sente protegida, é uma pessoa que tem uma segurança, ela se sente segura. Então uma pessoa alegre é uma pessoa que tem segurança, uma pessoa que se sente protegida, é uma pessoa que tende a brincar mais. Ontem a gente falou sobre gratidão. Uma das emoções positivas que fazem você desligar esse viés negativo é a gratidão. Quando você fica grato, né, você quer contribuir, você cria laços sociais e tem amor no seu coração. Todas as vezes que uma pessoa grata é aquela pessoa que quer contribuir aquilo. Ela teve uma situação que trouxe muita alegria para ela. Automaticamente ela quer contribuir. Ela ganhou um presente que ela queria ganhar, ela ganhou um momento que ela queria ganhar, né? Ela conseguiu fazer uma conexão que ela gostaria de fazer. Aquilo faz com que ela contribua com mais facilidade. Ela quer retribuir aquele sentimento que ela recebeu de bom, né? Aquele sentimento positivo que ela ganhou. Automaticamente ela quer contribuir, né? Com isso, né, uma pessoa grata, ela cria laços sociais, porque não tem como a gente se encher, né, a nossa mentalidade, não contribuir com as outras pessoas. A gente quer ser grato por aquilo, e uma das formas de ser grato é contribuir com as outras pessoas. Isso cria laços sociais, isso cria uma conexão com outras pessoas, isso cria conexões que possam, né, fortalecer os laços sociais. E automaticamente, quando a gente começa a se relacionar com as outras pessoas, com esses laços e contribuir a sua gratidão, automaticamente a gente sente o amor, a gente sente aquele sentimento, né, de compaixão, de amor pela outra pessoa. Faz sentido para vocês? Uma emoção positiva, né? Você trazer ali naquele momento de preocupação, você trazer a serenidade para o seu coração, para a sua mente, faz você ter tranquilidade. É uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, né? Acaba, né, naquele momento que gerou, né, um viés negativo, que te trouxe estresse, ansiedade. Quando você traz a serenidade, você pensa na serenidade, você fica uma pessoa mais tranquila. Faz sentido? Está fazendo sentido para vocês? Uma emoção positiva também é o interesse, né? Imagina vou dar o exemplo de novo do tio, né, que vem falando algo para você, e se você gerar um interesse sobre aquele assunto, você gerar um interesse para ver o porquê que aquela pessoa é daquele jeito, acaba fazendo você explorar algo novo, né? Você pensar em algo novo, você pensar, não, é por que meu tio tem todas as vezes essa atitude, ou todas as vezes esse comportamento? Por que aquela pessoa tem, todas as vezes ela faz mal para as outras pessoas? Isso gera um interesse de você querer conhecer mais aquelas pessoas e automaticamente faz você gerar um laço social de amor e compaixão por aquela pessoa, uma empatia. Outra emoção positiva que faz você não pensar no negativo é a esperança. Quando você acredita em algo, né, acaba aumentando a sua resiliência. Porque, né, uma pessoa esperançosa, uma pessoa que espera, né, e vê um futuro melhor, automaticamente ela para de pensar no negativo, ela vai pensar só no positivo do que ela vai alcançar. Então, a esperança é um viés que faz você não pensar no negativo e faz ser um escape até mesmo pro ponto negativo da situação. Quando você espera, né, aquela pessoa que quem espera, né, sempre alcança. Todas as vezes que eu espero algo, eu alcanço aquele motivo, aquela situação que eu quero alcançar. Você ter orgulho sobre aquela situação, você ficar orgulhoso de alguma coisa, né? É bom que você
bom pelo que você fez ou faz, né? Você sentir orgulho. Muitas pessoas falam, não posso ter orgulho daquilo que eu fiz, senão fica arrogante. Não, você tem que ter orgulho da pessoa que você está se tornando, você tem que ter orgulho daquilo que você conquistou, você tem que ter orgulho de todas as situações que você viveu, que te trouxeram até aqui. Você tem que ter orgulho de quem você é, você tem que ter orgulho da sua identidade, do seu propósito, você tem que ter orgulho de você tem que ter orgulho porque você sabe que você precisa evoluir e que você está em construção para se tornar uma pessoa melhor. A palavra de Deus, ela fala de glória em glória até dia perfeito. A gente ainda não chegou no dia perfeito, mas a gente já acumulou de glória em glória, né? Autoridade em autoridade, experiência em experiência, para a gente poder chegar no dia perfeito. Essa é a nossa missão, essa é a nossa, né? a nossa esperança, né? Que a gente vai chegar até o dia perfeito. Só que para a gente chegar no dia perfeito, a gente tem que evoluir de glória em glória, de autoridade em autoridade, de experiência em experiência. Faz sentido para vocês? Está fazendo sentido? Outra emoção positiva é a diversão, você se divertir naquele momento, né? Quantas pessoas que elas se limitam, elas não se divertem numa festa que elas estão, numa situação que elas estão, né? A pessoa é convidada para dançar, ela não vai dançar, ela não se diverte, ela não entra naquela situação, ela não engaja naquilo que está acontecendo, ela é uma pessoa que se fecha. Por quê? Porque ela está pensando só no viés negativo. E se eu for lá e tirarem sarro de mim? E se eu, né? Sempre está no e se, né? Mas a pessoa que não se diverte, que ela não aproveita aquela situação, é porque ela ainda está ligada ao viés negativo do e se. Algum bloqueio emocional dela não deixa ela prosperar de vida, não deixa ela viver, né, e sentir aquilo que ela está vivendo, simplesmente porque ela só pensa no negativo, só pensa no bloqueio, só pensa no e se alguém me julgar, e se alguém falar mal de mim, e se... Faz sentido para vocês? Toda vez que a gente está inspirado, né, a gente leva a desenvolver e crescer, né? Toda vez que a gente está inspirado, automaticamente a gente cresce, a gente se desenvolve. Quando a gente tem uma inspiração, quando a gente tem alguém para modelar, né, quando a gente tem alguém para pensar, toda vez que a gente pensa naquilo, que a gente tem esperança que a gente pode alcançar aquele momento, a gente fica inspirado. E isso faz a gente se desenvolver, a gente faz a gente crescer, faz a gente levar a gente para o próximo nível. Faz sentido para vocês? Toda vez que a gente admira alguém, a gente tem um temor a algo, né? A gente faz a gente querer atuar como parte de um todo. Toda vez que a gente admira algo ou admira alguém, faz a gente querer fazer parte daquilo. Então as emoções, né, positivas, uma das emoções positivas que fazem você não pensar no negativo é você admirar algo ou alguma coisa. Toda vez que a gente pensa na admiração, a gente sente parte daquele todo. A gente sente parte daquilo. Cara, eu admiro aquela pessoa. O que aquela pessoa está fazendo que fez ela chegar naquele resultado? Que eu estou admirando uma evolução de uma pessoa, a história de uma pessoa. Cara, eu quero fazer parte disso também. Eu também quero construir isso que essa pessoa está construindo. Eu quero fazer parte desse todo. Então, a admiração também é um viés positivo que faz você não pensar no negativo. Toda vez que você admira algo, você tem temor por aquilo, você faz você querer atuar como um todo naquele projeto. E eu acredito que o maior de todos os pontos de emoções positivas que a gente pode pensar, para não pensar no negativo, é o amor. O amor é a mais poderosa ferramenta que conecta a nos levar a querer explorar. Quando você ama algo, você quer alcançar algo novo. Quando você ama algo, você se aprofunda naquele relacionamento. Quando você ama uma pessoa, você se aprofunda na conexão. Quando você ama algo, você vai até o fim. O amor faz a gente saborear, brincar, estar junto, sonhar, promove confiança, bondade e gentileza. O amor, ele é a maior arma contra todo viés negativo. O amor é a arma contra todo o viés negativo. Talvez a maior arma contra o viés negativo seja o amor, seja você amar. Todas as vezes que a gente tem emoções negativas, a gente reage.
Então, todas as vezes que eu sinto algo que me fez mal, automaticamente eu reajo. Eu vou reagir de que forma? Ou vou reagir, né, de uma forma estúpida, ou vou reagir de uma forma ignorante, ou vou reagir de uma forma... Eu sempre reajo a uma emoção positiva, uma emoção negativa. Todas as vezes que acontece algo negativo comigo, eu vou reagir de alguma forma. E como que eu vou reagir? Ou vou reagir com emoções positivas, ou vou reagir também no negativo, né? Uma pessoa vem me dar um soco, eu vou me proteger, eu vou ali fazer alguma coisa ali, ou vou ter duas reações. A minha maior reação, né, principalmente que a gente vai pensar, é reagir com a mesma ferramenta. Se a pessoa me der um soco, automaticamente eu também vou dar um soco, dente por dente, olho por olho, né? Então a gente tem isso na nossa cognição já instalado também. Então todas as vezes que acontece algo negativo comigo, automaticamente faz eu ter uma reação, né? Ação e reação. A ação veio, foi negativa, eu vou ter uma reação negativa também. Agora, as emoções positivas fazem você ir além. Faz você romper, né, aquilo ali que a pessoa te trouxe. A pessoa veio e te fez algo mal. Quando você devolve, né, com uma moeda positiva, você foi além daquela reação. É muito mais fácil eu reagir a uma situação, ação e reação. É muito mais fácil eu reagir de forma negativa à mesma situação que foi me entregue. Mas quando eu tenho consciência que aquilo pode gerar coisas piores do que só aquela ação, eu começo a ter ações positivas. Talvez, pensando por esse lado, faz a gente entender, né, o que Jesus disse quando ele falou de dar outra face, de dar o outro lado. Não é para a gente entrar num conceito que a gente vai apanhar dos outros, mas sim eu pensar antes de reagir, para que não vire só uma ação e reação. A pessoa vem e me deu um tapa, eu também vou dar um tapa nela, mas eu pensar de uma forma positiva, o que eu poderia fazer para que isso não vá além daquilo que a gente está fazendo, e sim que eu possa transcender essa posição negativa para algo melhor. Viver positivamente é um processo. Viver positivamente é uma escolha. Viver positivamente é algo que nos faz prosperar como seres humanos. Fez sentido para vocês? Gente, é por isso que a gente sempre pensa mais no negativo do que no positivo. E aqui nessa live teve alguns insights que podem fazer você reverter essa situação, para que você possa entrar no processo de viver positivamente. Que Deus te abençoe e até a próxima live aqui, na próxima aula. Que se fez sentido para você, manda uma mensagem aqui no meu direct aqui para a gente conversar um pouquinho mais com você que ficou até o final dessa live. Se fez sentido para você, comece a colocar em prática os insights que a gente trouxe aqui, para que você possa mudar a situação, para que a partir de hoje você pare de pensar só no negativo e comece a pensar de forma positiva sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, até a próxima, beijão.